orgulho de estar com pessoas que, por uma, posso dizer que infelizmente, ainda nesse século, como foi colocado, nós temos que debater inclusão, acessibilidade, né, papel dos pais, papel da família, papel do órgão público na inclusão e na efetivação da inclusão. Eu primeiro tive que absorver todas as informações. Eu quero dizer que, assim como eu vim do interior, eu queria falar para a Márcia da importância dos pais. Meu pai não tinha estudo, era pescador. Então, só um momentinho. Meu pai era pescador, minha mãe era costureira. Eles não sabiam o que era inclusão, o que era acessibilidade, mas eles sempre me incentivaram. Tu tem que estudar. Tu não é diferente de nenhum outro aqui. Eu vinha de Imbituba fazer tratamento de Florianópolis 3 vezes por semana. Tinha deficiência nas 2 pernas. Naquele tempo não existia tanto fisioterapeuta. Não que eu seja tão velho, né? Vamos lá, né? Não tinha nem fisioterapeuta na cidade. Tinha que vir para Florianópolis fazer tratamento. E eu voltava com, pelo menos naquele tempo, o SUS ainda dava ambulância, só dava passagem. Eu voltava e eles, não, vai para a aula agora. Eles não me deixavam ir fora da aula. Tu vai ter que ir. Se eles podem, então vai também. E quando eu não conseguia, que eu chegava tarde por causa de ônibus, vai na tua colega e pega o caderno e vai estudar. Meu pai dizia para mim, esse dia brinquei até num vídeo do tribunal, traz essa coisa para mim correndo. Aí eu dizia para ele, correndo? Mas isso era bom, eles sempre me trataram com igual os outros irmãos, nós somos em 5 filhos. E essa importância deles me tratarem assim é que me criaram a independência, a autonomia de viver. Meus irmãos brigavam comigo como brigavam entre si, não tinha essa de ter cuidado. Eu tive assim, meu irmão mais velho, só vou dar uma respirada. Meu irmão mais velho, ele só brincava se eu estivesse junto. Então ele jogava futebol e eu tinha que jogar futebol. E eu, na época, eu não andava. Eu andava com 2 muletas. Então eu jogava futebol de muletas. E brincava, a comunidade toda. Aquilo ali era normal para todo mundo. Aquilo era uma verdadeira inclusão. Os meus colegas, eles vibravam comigo. Vibravam até com o gol que eu fazia de muleta, brincando assim. Ou discutiam se valia esse gol de muleta, né? Mas essa convivência no interior, na infância, isso me solidificou. Eu fiz até a Luciana, que uma fonte de inspiração, né? Eu fiz o meu mestrado em Direito da Criança e Adolescente e fui para o lado da inclusão da criança com deficiência. Então, eu queria dizer, Márcio, eu chorei porque lembrar dos pais é algo marcante para a gente. Saber do sacrifício que é, e ainda hoje isso que é difícil de se aceitar. Ainda ser difícil hoje ainda nisso. Então, eu, ao fazer o mestrado sobre inclusão, queria dizer que o Ministério Público foi um grande parceiro, o doutor Assir me ajudou muito nessa. Eu visitei escolas e nós fizemos projetos para não ficar só na parte teórica, a parte prática. Em escolas que eram consideradas escolas inclusivas, o refeitório ficava no subsolo. Então, uma pessoa que usava cadeira de rodas, um colega tinha que levar a cadeira de rodas e o outro levar ele no colo.
é não reconhecer o outro como pessoa, como um mesmo direito que ele tem de descer aquela escada de forma normal. A rampa, pô, só se fosse lá para os recados descer lá e fazer a aventura dele, porque eu com a bengala não consegui subir de cadeira de roda e ia voar longe. Então, ginásio de esportes era feito num pavimento superior da escola, a pessoa que, sem qualquer acessibilidade, tanto para a pessoa cega quanto para a pessoa com deficiência física. Então, a gente tentou adequar alguns projetos desse, foi legal, foi escolhida uma escola de Biguaçu, uma escola de São José, uma de Palhoça e uma de Imbituba, que eu vim de lá, né? E o interessante foi que as direções das escolas apoiaram, encaminharam os projetos, informaram qual a necessidade mais premente para aquele instante, sem envolvimento político com isso. Eu acho que nem a classe política ficou sabendo disso, mas a gente conseguiu mudar a vida daqueles que estavam naquela escola e que precisavam de uma acessibilidade, de serem incluídos e se sentirem pertencentes a todo o ambiente, né? O que falta ainda, quando a gente fala em deficiência, o que a gente vê é que deficiente mesmo é a própria sociedade. Que nós estamos aqui ainda, onde ela constrói vias sem qualquer acessibilidade, arruma calçada para deixar o mais belo possível, sem compreender que ali a beleza não vai ser importante para a pessoa cega que vai passar ali. Ela poderia tornar aquele espaço bonito se a pessoa pudesse se deslocar de um lugar para outro sem qualquer obstáculo. Então, nessa sociedade deficiente, eu queria dizer, o que falta é a gente reconhecer o outro, se reconhecer no outro e reconhecer que todos nós pertencemos a uma mesma sociedade, a uma mesma família, e que todos temos que ser incluídos, porque diferença todos nós temos. Obrigado. Crispim, eu não poderia me furtar a comentar no que dissestes, né? Eu muito cedo na minha vida enveredei por esse mundo de linguagem. Não parava de educar. Meu pai já era assim, meu avô. Então, lugares diferentes, ambientes, língua, idioma. E enveredei por aí. E me chamava a atenção, quando eu, muito pequeno, eu vi, gente, mas ninguém fala igual. O começo, né? E não é só palavra. A gente que trabalha com tradução, aqui tem o Zé Carlos ali, é tradutor, as pessoas que traduzem, a gente que trabalha com tradução, não se traduz palavra, se traduz imagens e sensações, não é? E nós ficamos tão com todo o mérito que o analítico, né? Saímos das trevas, o humanismo, materialismo, mas faltou a poesia. Então deixou-se a poesia de lado e a linguagem fragmentada do analítico. E para juntar isso tudo, não é? É muito bonito que essa iniciativa do programa Semana Inclusiva, porque traz até aproximação de linguagens, não é? A linguagem da lei e do direito, a linguagem da assistência social, a linguagem da pedagogia, da psicopedagogia, da sociologia, a linguagem da saúde coletiva, a linguagem da socialização, a cultura, a arte. Se quiser me chamar de otimista, Luciana, pode chamar, não me incomodo não. Mas eu acho que a gente está passando por um período de transição onde estão se esgotando velhos paradigmas, esses da fragmentação, aonde nós nos fragmentamos em classes de seres humanos, com todo respeito à promoção as identidades, não é? Os movimentos afirmativos, gênero, raça, etc. Tudo isso. Mas às vezes parece que ficamos presos no fragmento e temos dificuldade de perceber a integralidade
e a plenitude, a poesia, não é? A linguagem mais poética. Eu acho que está nascendo nesse século o ser humano poético. É o meu sentimento. Tomara, né? Luiz, Bom, então, Luiz. Nancy. Ela fala, depois eu falo. Tá ligado? Sim. Eu fico, desculpa eu falar de novo, mas tem muita gente para falar, é uma roda, né? Aproveitando o que alguns colegas colocaram ali maravilhosamente bem, quando ele falou do grande poeta, né? Então, ele falava da questão de amor, e o Riobaldo dizia, minha mãe colocava a comida no forno, esperando o pai chegar. Ela nunca falou de amor, essa palavra difícil. Aí você fica pensando, o tanto de amor que tem, né? De um prato de comida indo para o forno, para esperar aquele que estava no campo trabalhando, e ainda 8, 9, 10 da noite ainda não tinha voltado para casa para jantar. Ela não falava em amor, essa palavra difícil. Então é aquela coisa da prática, não é? Não adianta nós termos o discurso se nós não transformamos isso numa ação. O doutor Marcelo, ele colocou muito bem na questão do caráter. Então, qual é o grande problema de uma criança dentro de uma sala de aula? Se ele não está aprendendo ainda, se ele ainda está preguiçoso,